hoje nós estaremos estudando o capítulo 46 dessa obra. Então, quem quiser ter acesso aos outros primeiros 45 capítulos, basta acessar o nosso espaço virtual e lá vocês vão encontrar esses estudos, tá? No final do estudo, a gente deixa aí o nosso endereço, caso algum de vocês queira também pegar, depois anotar alguma coisa, tá? Então, dando prosseguimento ao projeto Consciência Espírita, nós estamos estudando hoje o capítulo 46 do livro, que Inácio intitulou Três Estágios, onde ele vai comentar uma passagem da carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, quando João notou assim: olha, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O estudo é participativo, sinta-se à vontade para fazer comentários, tá bom, gente? A gente não está aqui na condição de quem vai dar ensinamento, a gente aprende junto, uns com os outros. A gente repassa aquilo que já conquistou de informação e recebe, através desse contato, aquilo que a gente mais precisa para a nossa autoiluminação. Então, aqui, nesse capítulo 3 da carta de João, João vai estar descrevendo aos cristãos uma série de comportamentos que nós devemos ter como representantes de uma doutrina que nós seguimos e que somos divulgadores e propagadores dessa doutrina, não só através daquilo que a gente fala, das mensagens que a gente ouve, recebe de alguma fonte e repassa, não é? Mas, acima de tudo, dos nossos atos, daquilo que a gente consegue de exemplificação daquilo que a gente já recebeu de informação. E aí ele vai falar para a gente exatamente dessa necessidade, de que a gente não seja apenas palavras, apenas discurso, mas que a gente tenha esse esforço diário de concretizar e de praticar esses ensinamentos que a gente já entende como sendo essenciais para a nossa vida. Então, Inácio, nessa mensagem, ele vai comentar esse versículo e vai dar ênfase, acima de tudo, na necessidade de que a gente coloque esses ensinamentos em práticas, mas para isso ele titula a mensagem como Três Estágios, para que a gente entenda apenas a título pedagógico mesmo, para que a gente retire da lição aquilo que ela pode nos oferecer. Não é nada fundamentalista ou uma ideia, não é que seja radical no sentido é assim ou assado, não é apenas um método que ele está utilizando aqui para nos passar uma mensagem, nos falando de três estágios que a gente passa antes de conseguir concretizar, colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente recebe. Então, falando em três estágios, a gente está apenas utilizando aqui, Inácio utilizou apenas um método pedagógico para nos ministrar um ensinamento. Não é nada fundamental no sentido de que, não é milimetricamente e que não existam outros estágios que a gente precise passar ao longo do nosso caminho rumo à autoiluminação. A gente entende e recebe as informações na doutrina espírita que a gente é criado simples e ignorante, como princípios inteligentes do universo, e que à medida que a gente vai reencarnando em inúmeras existências, a gente vai aprimorando o nosso espírito através dessa vivência, dessas experiências. Eu acredito que todos nós já tivemos acesso a essa informação e nós acreditamos nessa informação, não é? Todos somos adeptos, acredito que somos adeptos da doutrina espírita e por isso nós somos reencarnacionistas. Acreditamos nessa pluralidade das existências. Porque sem os olhos espirituais voltados para essa verdade, que é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, fica difícil a gente acreditar na possibilidade da gente conseguir vencer as nossas dificuldades mais íntimas e colocar em prática um dia aquilo que Jesus nos recomenda. Quando a gente é aluno e a gente começa a estudar determinada lição, determinada matéria, e a gente tem contato com um professor, e que esse professor, por já ter passado pelos degraus do aprendizagem e ter a condição de ministrar ensinamentos,
a gente percebe a distância que nós, como alunos, estamos daquele que está nos ministrando lições. Não é assim? Então a gente vai estudar matemática, a gente percebe o professor passando aquelas fórmulas matemáticas e resolvendo problemas gigantescos, enchendo o quadro, apagando o quadro, enchendo o quadro, apagando o quadro, com uma facilidade tão grande que a gente fica assim, oh, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Quando é que eu vou conseguir entender isso? Mas para ele é tão simples, porque ele já passou pela experiência do aprendizado e hoje já consegue ministrar lições. Em se tratando das lições espirituais, quando a gente está diante de espíritos que já trilharam caminhos que nós estamos trilhando hoje e que por haverem já vivenciado inúmeras experiências, vivenciam o bem de uma forma que nós ainda não conseguimos, a gente tem o hábito de olhar para esses espíritos e perceber a distância abismal que nos separa deles. Não é? Então, se a gente for pegar mais próximo a nós, como referência de um espírito que aqui esteve reencarnado, não é? Muito próximo da nossa realidade, que foi Chico Xavier, a gente começa a imaginar assim, meu Deus, não é? Que distância eu estou de vivenciar todos os ensinamentos que ele recebia através da orientação dos seus mentores espirituais, das mensagens e das obras que ele psicografava, daquilo que ele pronunciava como lição, como ensinamento para nós como humanidade e daquilo, acima de tudo, que ele conseguia praticar. Então, nesse momento, a gente olha aquele que está na condição de ministro, de mestre, não é? Que está auxiliando a humanidade no seu processo evolutivo e ainda percebendo a nossa dificuldade de vivenciar tudo aquilo, a gente percebe o quanto estamos distantes. E se a gente não tiver como base esse processo reencarnatório e esperança, como uma esperança de que a gente possa realizar tudo isso, a gente desanima ao longo do caminho, a gente se perde ao longo do caminho em se tratando de necessidade de trilhar um caminho específico para alcançar a iluminação espiritual. Então a gente não vai nem se comparar ao Cristo, ao Espírito que esteve encarnado na Terra como o Cristo, o Messias, não é? Co-criador da Terra e que tem a missão de gerenciar o processo evolutivo dos espíritos que estão na Terra, sejamos encarnados ou desencarnados. Então, quando a gente está diante de uma figura como Jesus, mais ainda a gente percebe a distância que nós estamos daquele mestre e nós como alunos. E aí, nesse processo de elevação espiritual, muitas vezes nós nos perdemos ao longo do caminho, porque nós temos tido o hábito de transitar entre como é que fala? Não, como é que chama, gente? Na verdade a gente tem ido de uma margem a outra, não é? Me fugiu a palavra agora, me desculpe. De uma margem a outra, não é? E a gente tem a dificuldade de trilhar o caminho do meio e do equilíbrio, não é? Então, os extremos, exato, não é? Veio a palavra, obrigado. Então, ou nós achamos, não é, que a gente vai realizar tudo de uma vez só, ou a gente desiste porque a gente acredita que não tem condição de se melhorar, de evoluir espiritualmente. Então, quando a gente adentra a doutrina espírita e quando ela começa a entrar na nossa intimidade, através desses ensinamentos que estão alcançando a nossa intelectualidade, a gente se enche de um fulgor, de uma fé e de uma força que nós desconhecíamos até o momento de estar diante desses ensinamentos, porque a gente se descobre no caminho correto, um caminho que a gente buscava já há algum tempo, não é? Mas que a gente não havia ainda encontrado respostas para as dúvidas que tanto fervilhavam na nossa mente. Aconteceu com vocês ou foi só comigo? A gente tem mais, eu acho que mais esperança de viver, assim, a gente se sente mais esperançoso, a gente sabe que de um dia para o outro tudo pode mudar, entendeu?
é a certeza da mudança. É lógico, né? A gente vai caminhando, né? Porque o que acontece? Quando a gente conhece a doutrina espírita, o impacto é muito grande. Uhum. Aí vem a questão da mudança, porque a gente já adquiriu maus hábitos. Aí para mudar, a gente sempre se depara com a recaída. Mas aí a gente sabe, não, eu estou no caminho certo. Né? Aí a gente tem mais esperança, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir conquistar tudo de uma vez só mesmo, tem que ser passo a passo. Mas eu acho que a gente tem uma esperança de vida melhor. E, por exemplo, a gente não se desespera, que nem uma pessoa que não tem um pouco de conhecimento, que às vezes chega até ao ponto de suicidar por causa disso, entendeu? A gente sabe que, como é que eu posso dizer, o suicídio ele não vai melhorar nada pra mim. Então eu estou no caminho certo aqui, né? E aí a gente tem esperança mais de viver, eu acho. Quando a gente está em contato com esses ensinamentos, e eles, na verdade, vêm preencher um vácuo, uma lacuna que existia na nossa intimidade, a gente se sente consolado. Não é? Ah, então eu sofro isso por causa disso. Então eu passo por isso por causa daquilo. Ah, então eu não sou, não é, largado da misericórdia divina. Ah, por isso que existe desigualdade no mundo. Ah, por isso que a grama do vizinho está mais verde que a minha. Não é? Ah, então é por isso que o outro tem umas coisas que eu não posso ter. Não é? Ah, por isso que um é magro, o outro é gordo. Por isso que um é brasileiro, o outro é francês. Não é? Por isso que um nasceu na África e o outro nasceu na Ásia. Então a gente começa a achar explicações, receber esses ensinamentos e eles começam a clarear a nossa forma de entender a vida. E isso, no primeiro momento, faz uma revolução na nossa vida. E a gente crê fidedignamente assim, olha, encontrei a luz e a partir de hoje eu não me desvio dela jamais. Então a gente se reveste daquela força e começa a prosseguir nesse trabalho, nessa luta de autoiluminação. Mas o grande desafio, um dos grandes desafios para nós como espíritas é nos mantermos nessa posição e nessa vontade, nessa motivação inicial, não é? De permanecer no caminho do autoburilamento, de transformar a sua realidade, porque nem tudo ou quase nada a gente vai conseguir modificar da noite para o dia, só pelo fato da gente querer mudar. Existem coisas que a gente já identificou na nossa intimidade como necessidade urgente de mudança, mas a gente ainda não consegue, não é verdade? Então não é que a gente não quero mudar, não, eu quero mudar, mas por mais que eu lute, por mais que eu me esforce, eu ainda não consigo modificar aquele hábito, as minhas atitudes e os meus pensamentos. Por mais que eu não queira sentir muitas vezes determinadas sensações, emoções e sentimentos, eu ainda sinto. Né? E aí, como é que a gente se porta diante dessa situação para não desanimar desse primeiro momento, que era o momento de motivação, não é? E permanecer nesse processo confiante da vitória, e entendendo que nem tudo é para hoje, não é? Então, Paulo dizia assim que ele se renovava de dia em dia. Era uma renovação a cada dia, não é? Entendendo que esse processo evolutivo vem de longas datas e que eu ainda não consigo mudar determinadas posturas, pensamentos e atitudes da noite para o dia, porque eu estou ainda vinculado com esse condicionamento dos meus pensamentos e das minhas atitudes do passado. E não só do passado distante, também de um passado mais recente. E aí, como é que o espírita, como é que o cristão, ele se porta diante dessa necessidade de autotransformação, lidando com as suas dificuldades mais íntimas? Então, quando a gente pega lá a carta de Paulo, as cartas de Paulo, a gente vai perceber o quão Paulo passava por inúmeros conflitos dentro daquela necessidade de transformação moral que ele precisava empreender, daquilo que ele precisava falar e daquilo que ele conseguia exemplificar do que ele falava. Isso aconteceu com todos aqueles que se colocaram à disposição do Cristo para repassar a mensagem cristã, a Boa Nova. Então, Boa Nova o que é? Não é uma boa notícia? Olha, eu tenho que te dar uma boa notícia.
essa boa notícia não me pertence, ela não é minha, percebe? Eu creio nela, mas ela não me pertence. Eu estou no processo de fazer com que todo o meu ser, todo o meu espírito compreenda essa mensagem na prática, se conscientize do que essa mensagem me propõe. Mas mesmo assim eu vou te passar essa mensagem. Mesmo assim eu vou anunciar essa mensagem. Vou anunciar o Evangelho, vou anunciar a Boa Nova. Porque quando João escreve na sua carta dizendo assim, ó, não amemos só de palavras, não é? Mas em verdade, em obras. Ele não está desmerecendo ou desvalorizando a palavra. Ele não está dizendo assim, olha, se você não faz, não fale. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, olha, se você fala, se esforça por fazer, não é? Então, na divulgação cristã, na divulgação do Evangelho, o mais importante não é saber quem disse essa ou aquela verdade. O mais importante é que a gente não se afaste dessa verdade. Porque muitas vezes a gente sabe de cor e salteado quem disse, onde disse, o capítulo do livro, não é? Na pergunta tal do Livro dos Espíritos, na página tal da Bíblia, né, lá do Evangelho, não é? O capítulo tal do livro tal e etc. Então eu creio que aquilo é uma verdade, mas ainda não é uma verdade plena e absoluta na minha intimidade, porque eu ainda não consigo vivenciar aquilo na prática. Porque a gente só consegue entender o quanto nós estamos distantes da prática e da vivência dessas lições do Evangelho quando a gente passa pela experiência. Então, quando você lê assim, olha, perdoai 70 vezes 7 vezes, que lindo, maravilhoso. Não é, gente, bonito? Que lição sublime de amor e de autorrenúncia. Que lição sublime, não é? Jesus ministrando uma lição para Pedro, dizendo assim, olha, compreende as dificuldades do seu próximo. Então a gente fala e a gente acha isso uma maravilha. Mas você quer ver se você realmente entende isso na prática e se isso é uma verdade para você na prática? No dia que alguém te fere naquilo que você tem de mais sagrado na sua intimidade. Nesse momento, você é chamado a verificar conscientemente se aquilo é de fato uma verdade para você. Porque se você coloca uma vírgula na lei por conta própria, você está colocando adendos, enxertos numa lei que não te pertence. A gente fala assim, olha, não, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, vírgula, mas, vírgula, ele fez isso comigo. Ela fez aquilo comigo. Isso não tem perdão. Então, quer dizer, nessa hora, essa lei que eu tinha uma intenção e uma convicção de que era realmente verdade para mim, deixa de ser. Não, isso aqui não, para mim não. Para mim isso ainda não é verdade. Porque se eu não consigo vivenciar isso na prática, eu ainda não acredito fielmente em obra, em verdade, que aquilo é de fato uma verdade. E a lei divina, ela não nos pede opinião, não é? Ela não nos pede a nossa visão para que ela se faça verdade. Se eu disser assim, olha, não acredito em nada do Evangelho, o Evangelho não vai deixar de ser Evangelho pelo fato de eu não acreditar. Ele pode deixar de ser para mim, mas ele vai continuar existindo. Então, por isso que quando algumas pessoas falam assim, olha, eu não creio em Deus, não tem problema. Ele não vai deixar de existir porque você não crê nele, não é? Ah, Jesus foi uma farsa, isso aí foi alguém que inventou lá, colocou lá. Tudo bem, para você é assim. Mas o fato dele haver existido e ter feito o que fez e de ser o que é, não vai mudar pelo fato de você não crer. Não é? Por isso que muitas vezes dentro das denominações religiosas, dentro da dificuldade ou mesmo da compreensão que cada um consegue ter dessa lei no momento, tem gente que fala assim, olha, reencarnação não existe. Não é? Para mim isso não existe. Eu não entendo assim. Quer dizer, você. Não é? Agora, o fato de nós não crermos nisso ou naquilo não quer dizer que aquilo não exista. Não é assim? E aí esse processo
de trabalhar as nossas dificuldades mais íntimas, para que um dia a gente possa fazer dessas experiências uma verdade absoluta para nós, a gente só vai conseguir ao longo do caminho. A gente só vai conseguir vivenciando determinadas experiências na carne. Por isso que dentro da codificação, Kardec perguntou aos espíritos assim, olha, o espírito progride no plano espiritual? E eles responderam assim, sim, mas é na carne que ele vivencia e que ele aprende, coloca em prática essas lições. Porque quando a gente está no plano espiritual, é uma maravilha, não é? Lá a gente entende as coisas de uma forma mais ampla e entende por que determinada pessoa passou na nossa vida. Por que ela nos magoou? Por que ela nos abandonou? Por que eu passei por dificuldades financeiras? Por que eu tive determinada pessoa na minha família? Por que eu vim com determinada enfermidade? Por que eu lutei tanto durante a vida e ainda não consegui solucionar aquele problema? A gente entende melhor. Sabe quando você viaja? Todo mundo deve fazer uma viagem de vez em quando, não é? Então, quando você está na sua casa, com aquela rotina de todo dia, seu trabalho, todo dia levantar no mesmo dia, não é? Todo dia pegar o mesmo ônibus, estar no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, voltar para casa no mesmo horário, fazer aquela rotina a semana toda e semana que vem da mesma forma, você faz isso durante um ano. No dia que você sai daquela rotina e entra de férias, você vai para um lugar diferente, aí nos primeiros dias você está assim, estou livre, graças a Deus, né? Aí o tempo vai passando, você percebe que você vai ter que voltar para aquela rotina. Quando você está longe, você consegue se fortalecer e visualizar aquela experiência de uma forma diferente para que você volte lá e resolva o que você tem para resolver. E muitas vezes a gente fica assim, não, vou voltar, né? Agora eu estou mais tranquilo, estava mais de cabeça quente, agora eu já saí, já dei uma aliviada, né? Por quê? Porque você saiu da situação e conseguiu visualizar a sua situação, você naquela situação, de uma forma diferente. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente desencarna. Porque quando a gente desencarna e deixa na Terra o peso da matéria, as dificuldades, a experiência passa, você pode até não ter vencido todas as suas provas, mas aquela experiência passou. Então, quando você está lá, você visualiza a sua vida como um todo. Então, você percebe assim, tá bom, gostei muito dessa praia aqui, nas minhas férias. Ai, que lugar maravilhoso, se eu pudesse morar aqui, não é? Ou então vim para o campo, vim para determinado lugar, conheci determinado lugar, que maravilha, se eu pudesse ficar aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter mais um ano, vou trabalhar para voltar para cá ano que vem. Não é porque eu gostei daqui, não é? Não é assim que acontece na nossa vida de encarnado? Quando a gente está lá é a mesma coisa. A gente pensa assim, tá bom, eu preciso ter paz, não é? É só uma existência. Aí eu vou na fé. Aí você fala assim, eu vou passar determinada situação, beleza? Beleza. Você vai viver com determinada pessoa, tranquilo? Tranquilo. Você vai nascer em determinado país, tudo bem? Tudo bem, não é? Vai acontecer um monte de coisa nesse país, viu? Vai ficar uma bagunça, viu? Você vai estar lá. Você vai passar por dificuldades financeiras, você vai enfrentar doenças na sua família e no seu corpo físico, está tranquilo? Tranquilo. Porque naquele momento você está fortalecido. E aí você enfrenta o desafio de uma nova existência revestido de coragem, de fé. E por isso que a gente reencarna. Acreditando que a gente vai superar tudo isso. Só que, ao longo do caminho da encarnação, a gente muitas vezes se perde, porque ou a gente acreditou, não é, que realmente ia modificar, e ao longo dessa jornada a gente está encontrando dificuldades para se modificar, ou para vencer e superar determinadas etapas, ou a gente fala assim, você quer saber? Não quer saber de mais nada. Vou largar tudo. Né? Não aguento mais. E aí a gente erra, por quê? Porque deixa de ter o equilíbrio nas ações para vencer gradativamente. Então lembra como foi que o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, referiu-se ao verdadeiro espírita lá em O Evangelho segundo o Espiritismo? Não é o verdadeiro
não é o homem de bem. Porque eles disseram assim, o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude, em todas as expressões da sua vida. Então não vamos tão longe, não é? Nós estamos falando do verdadeiro espírita. Então, o verdadeiro espírita é reconhecido pelos esforços que empreende em promover a sua reforma íntima. Pelos esforços. Não é por ter promovido a reforma íntima que ele precisava. Então, você é um verdadeiro espírita? Ou não? Como é que você está? Você está assim, não, eu estou me esforçando assim, conscientemente, minha consciência está tranquila, não é? Eu faço isso. Ou você, nesse momento, fazendo uma autorreflexão, pensa assim, eu acho que eu estou deixando um pouquinho a desejar, eu estou chutando muito balde ultimamente, né? Minha paciência está, eu estou com o estupim bastante curto, não é? Estou meio revoltado, estou meio chateado, não estou com paciência com nada. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Porque Inácio vai nos dizer aqui que, como discípulos de Jesus, nós temos tarefas específicas. E um dos nossos principais tópicos na demonstração, no estudo, na verdade, dessa obra, é fazer com que a gente reflita sobre o fato de que nós somos discípulos de Jesus. Porque a gente não se reconhece como discípulo de Jesus. A grosso modo, é uma visão nossa, então a gente está falando mais aos espíritos, por quê? Porque estamos numa casa espírita, não é? Estamos numa reunião pública de uma casa espírita, estamos estudando a doutrina espírita. Então, a grosso modo, a gente pensa assim, não, o discípulo de Jesus é Pedro, é Paulo, não é? Até Chico Xavier, não é? Francisco de Assis, eu vou ser discípulo de Jesus? Que isso? De jeito nenhum. E nessa situação de não se reconhecer discípulo de Jesus, a gente abdica ou não recebe de bom grado, com o coração aberto, as tarefas e as incumbências que Jesus nos passa. Então nós estamos passando pelo processo de transição planetária e de transição pessoal, de transição individual como espíritos que deixam a condição de provas e de expiações, de necessidade de vivenciar experiências de provas e de expiações para espíritos em processo de regeneração, em um planeta de regeneração. Não é? Então a gente precisa entender assim, olha, qual é a sua função nesse exato momento? Será que a gente ainda foge inconscientemente da nossa realidade, que é aquela de transformar a nossa realidade e auxiliar no processo de renovação de toda a humanidade? Será que quando a gente entra na casa espírita, a gente ainda vai continuar mantendo o pensamento e a ideia de que iluminado é quem fala? De quem está fazendo a palestra? De quem vai dar o passe? Do coordenador da reunião mediúnica? Ou do médium que trabalha na reunião mediúnica? Ou eu vou me colocar, olha, cada um de nós aqui está em missão específica, cumprindo incumbência que lhe foi dada diretamente por Jesus, como discípulo de Jesus. Então, nenhum de nós aqui recebeu um livro espírita na mão, nenhum de nós aqui ouviu uma reunião pública na casa espírita para guardar para si só. Porque você precisava. Só porque você precisava. Porque você foi cuidado em dado momento para que você auxiliasse o processo de transformação moral de quem está do seu lado. Então você é uma semente que foi semeada em determinado canteiro e que só vai frutificar se você quiser. Porque você pensa assim, poxa vida, eu sou espírita, eu estou fazendo o possível para melhorar, mas com aquele vizinho meu não tem jeito de ser espírita. Mas é para isso que você está sendo espírita. Para auxiliar você e aquele vizinho. Para levar o evangelho para lá. Então daqui a pouco eu vou voltar lá para o meu vizinho. E ele é legal demais. Né? Estou falando do meu, tá, gente? Então ele coloca lá uma música ao vivo no sábado, que vai até umas 3, 4 horas da manhã. E né, a gente tem que ficar fazendo prece para se reequilibrar, para manter a harmonia, né? Para não entrar numa sintonia ruim e etc. Não é? Como é que faz? Porque a gente tem feito o caminho inverso. A gente fala assim, poxa vida, mas eu tenho me esforçado tanto. Quando é que minha vida vai melhorar? Quando é que vai ficar bom? Quando é que eu vou ter paz? Quando é que as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila para mim? Ou seja,
Quando é que eu vou ter dinheiro no bolso? Quando é que o meu parente doente vai ficar saudável? Quando é que meu filho vai conseguir estudar nas melhores escolas da minha região? Quando é que minha casa vai chegar nas minhas mãos? Uma casa própria, porque eu não quero mais pagar aluguel. Não é? E meu carro, quando é que eu vou ter? E aquela viagem que eu quero fazer, quando é que eu vou poder fazê-la? Porque eu já sou espírito, eu estou me esforçando nesse processo, né? E a gente costuma barganhar com a vida. Então, não que todas essas coisas deixem de ser importantes ou que você não as mereça, ou que você não as possa ter, realizar ou vivenciar. Mas é para isso que você entra na casa espírita? Será que a gente ainda entra para dar alguma coisa para receber outra em troca? Então, nesse processo de inconsciência espiritual é onde a gente se perde ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque o mundo tem bilhões de espíritos encarnados. Nem todos vão ter saúde. Nem todos vão ser ricos. Nem todos vão ter uma família equilibrada. Nem todos vão morar no melhor lugar do planeta. Porque o planeta é de provas e de expiações. E ele não comporta essa situação. Essa situação é para um planeta ditoso. Mas quem vive essas experiências no planeta ditoso é aquele que já passou pelo processo de provas e expiações, já se regenerou e se tornou espírito puro. Então não tem como a gente dar um passo maior que a perna. Não é? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Nem tanto abdicar da minha necessidade de transformação moral e espiritual, nem tanto almejar e esperar aquilo que eu ainda não tenho merecimento para receber. Então nós ainda estamos colhendo as consequências daquilo que nós temos sido já há algum tempo. E isso vai levar um outro tempo para que a gente consiga corrigir. Então os nossos conflitos íntimos são inúmeros. O primeiro passo é identificá-los para depois tentar trabalhar a minha intimidade, entendendo que eu preciso modificar aquela situação. Então temos inúmeros conflitos. Então entre o falar e o fazer existe uma distância abismal, mas essa distância não vai ser percorrida em saltos, muito menos se eu desistir agora. Porque é natural. E eu falo por experiência própria. Tem hora que você está destruído por dentro. Emocionalmente você está arrasado. Mas você se propõe a falar sobre o Evangelho, levando esperança para aquele que está passando por dificuldades, talvez até maiores do que as suas. Isso é ser falso? Não. Isso é abrir mão do direito que você tem de deitar numa cama e ficar lá e falar assim, não quero nada com a vida. Porque se você quiser, você tem esse direito. Você pode. Agora, você precisa entender que isso vai gerar consequências. Que se assim você proceder, vai ter consequências da sua desistência da vida. Não é? Então, muitas vezes você luta por levar a informação, por levar adiante um trabalho que não te pertence, mas que você se coloca no meio dele porque você entende a sua necessidade de ali estar. Não é? Entendendo que você foi colocado a ele por misericórdia de Jesus. Porque a gente costuma brincar, se a gente colocasse um detector de imperfeições ali na porta, quem é que passava? Não é? Quem é que vai fazer a reunião hoje? Quem é que vai fazer a prece? Ou vocês acreditam que Paulo, quando saía para pregar o Evangelho, ele estava em paz com a sua consciência plena para pregar o Evangelho porque ele é um espírito puro? Não. Ele entendia o quanto necessitava resgatar. Porque mesmo depois de desencarnar, quando ele está em espírito, né, e ele é recebido por Jesus, Abigail e Estevão, então ele acabava de tornar a pátria espiritual cego, e aí ele é curado por Ananias mais uma vez, não é? Como havia acontecido enquanto ele estava encarnado, e quando ele enxerga, ele volta a ver a vida sob uma nova ótica, ele vê Jesus
Abigail e Estevão, que beleza, hein, gente? Não é? E aí, meio naquela situação de um filho que olha para o pai assim para ver se, não é, se agiu certo e espera no olhar do pai ou a reprovação ou aquele olhar assim, não, você fez bem. Ele olha para Jesus e somente quando Jesus olha para ele de volta, não é, e aprova Paulo e fala, eu te recebo, não é, vem, aí a consciência se torna tranquila. Consegui. Percebam o tamanho das lutas que nos esperam. Não é? Aí se você olha para as lutas que te esperam e fala assim, como Pedro falou em determinado momento, mas quem é que pode vivenciar tais ensinamentos? Quem é que dá conta disso? Não é? Então naquele momento você está avaliando o que? O que você é hoje. A sua visão não está na imortalidade. Então você olha um obstáculo e fala assim, não, eu não dou conta. Eu não dou conta de ser perfeito, não dou conta de ser isso. Mas a vida não está te cobrando perfeição no momento. Ela está te pedindo para que você se esforce, se torne esse verdadeiro espírita e para que você movimente-se para alcançar esse objetivo. Então como é que a gente age normalmente, na prática, no dia a dia? Vocês já pensaram? Já perceberam? Já fizeram esse exercício? Quando a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, a idealização de um projeto, a gente visualiza o começo, não preciso fazer tal coisa, e o fim. Não é? Vou montar uma casa. Não, beleza, o que é que eu tenho que fazer? Não, mais ou menos eu vou fazer isso, isso, isso. Você iniciou esse projeto e você só vê o momento que você vai concretizar. Você quer que esse momento chegue logo, o quanto antes. E aí a gente tem a dificuldade de vivenciar o dia a dia desse projeto. A gente fica estressado, a gente fica nervoso, não é? Porque, puxa vida, né? Eu tenho que montar uma casa, mas para montar uma casa eu tenho que mexer com o pedreiro, não é? Desculpa, tem algum pedreiro aqui, gente? Pedreiro, né? É fácil a relação do pedreiro com o dono da casa? Não é? Tem hora que é meio difícil. Não é? Porque ninguém... Você quer fazer uma obra na sua casa, mas você está doido que o pedreiro termina para ele ir embora logo, para ele acabar. Não porque você não quer ele na sua casa, porque você não quer bagunça na sua casa. Não é assim? Aí você identifica uma dificuldade. E aí você vê aquela dificuldade, mas para vencer aquela dificuldade você tem que fazer uma bagunça na sua intimidade. Você tem que lidar com aquilo que mais te dói. Você tem que enfrentar os conflitos que mais causam arrepios na sua alma. E isso você fica bagunçado por dentro. Alguém já fez alguma terapia aqui? Com psicólogo? Porque quando você vai ao psicólogo, ele começa a falar assim, olha, você, né, aí você fala da sua vida e ele começa a falar assim, você fez isso por causa disso, tal coisa assim, assado. Então ele te propõe uma nova forma de entender a vida. Não é? Então, a doutrina espírita é uma psicóloga. Então, quando ela te fala assim, ó, sabe aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu e que você está com dificuldade de perdoar? Ela teve a parcela dela de culpa, de responsabilidade do que ela fez. Mas você sabe de quem foi a maior responsabilidade? Sua. Porque você se permitiu vivenciar aquilo. Porque você projetou numa pessoa falível algo que ela não era capaz de realizar. Porque você colocou a sua felicidade na mão de uma outra pessoa e ela simplesmente saiu da sua vida e te abandonou. Mas aí, quem criou essa expectativa foi você. E como a gente tem o hábito de transferir para os outros, para as situações que nos ferem, a gente fala assim, não, ele é culpado, ele me fez mal. Mais fácil. Porque entender que eu preciso, ó, tá bom, tenho que modificar os meus conceitos para que isso não se repita, para que não aconteça de novo, ou para que eu modifique a minha forma de pensar a vida. Isso é essa bagunça no primeiro momento. Porque a gente está lidando com aquilo que a gente tem mais dificuldade. Então, quando a gente projeta algo e não consegue vivenciar o agora para realizar, para chegar nesse finalmente, que é a objetivação do projeto, a gente sofre. A gente não consegue relaxar. A gente vive estressado. Não é? Então você pensa assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero mais me irritar. Mas você sai lá fora e se irrita, acontece alguma coisa, você se irrita, aí você fica assim, poxa, mas eu estou tentando, né? Quer dizer, eu não consigo entender, tá bom, essa situação foi mais uma que veio para me mostrar a dificuldade que eu tenho.
que veio estampar na minha face, aos meus olhos espirituais, o quanto eu ainda estou distante disso, que eu preciso vivenciar e etc. Então, esse processo de fazer esse plano do começo e de chegar ao objetivo, ele é importante, mas nunca esquecer que a caminhada é tão importante quanto. Porque pensa bem, tem algum espírito perfeito aqui? Falta muito ainda para a gente alcançar essa perfeição? Imagina se você projeta assim, não, eu vou ser perfeito. Quantas existências você vai precisar ainda? Dá para calcular? Agora, já pensou se você passar todas essas existências até chegar ao ponto de ser perfeito? Estressado? Revoltado? Não é? E aí entra a nossa dificuldade entre praticar aquilo que a gente entende como sendo essencial para a nossa vida. Entra aquilo que a gente já entende como sendo uma lição do que a gente coloca na prática. Porque a gente, na doutrina espírita, a gente tem mais conhecimento do que as outras religiões, gente? O que vocês acham? Porque tem gente que fala assim, não, na doutrina espírita a gente tem mais conhecimento. Não é? O que vocês acham, gente? Esse é um bordão espírita. Vocês concordam com ele? Eu acho que a gente tem mais condições de ter o conhecimento. A doutrina espírita é muito mais aberta, muito mais ampla para explicar, e ela costuma explicar e dar exemplo. Uhum. E as outras doutrinas é mais. Cada uma do seu jeito. Uhum. Então a gente. Mas cada um acho que precisa estudar. Sim, com certeza. Mas a gente diz assim, a gente não tem mais conhecimento, a gente tem mais informação. É diferente. Não é? Não é? A informação, ela não te pertence. Então eu posso chegar aqui agora e ler essa mensagem para vocês. Não é minha, isso não é meu, não fui eu que escrevi. Não é uma verdade minha. Eu acredito, mas eu ainda estou distante de vivenciar isso. Então o Chico vivenciou. Os exemplos do Chico são exemplos por quê? Porque ele vivenciou. Então quando a gente fala assim, o Chico uma vez estava indo para o trabalho e lá no meio do trabalho aconteceu tal coisa. O Chico uma vez mataram o cachorro dele, aí ele teve que perdoar, vai acontecer outra coisa. Quer dizer, foi a experiência dele. Então ali foi onde ele vivenciou a necessidade do Evangelho naquela experiência que ele teve. Agora, qual é a minha? Então você pode falar assim, eu um dia quando eu estava lá na minha família, aconteceu determinada coisa e eu consegui enfrentar aquilo. É uma lição. Foi uma verdade para você. Aquela foi a sua experiência. Percebe? Mas a gente precisa diferenciar e separar as coisas, porque senão a gente começa a entrar numa questão de dogmatismo, como outras religiões têm, de acreditar que nós somos detentores da verdade, tão simplesmente porque nós recebemos essas informações. Não é? Então, a informação ela está disponível para espíritas e para não espíritas. Quem quiser ter acesso a essas informações, basta pegar uma obra e estudar. Se vai falar mais alto na sua intimidade e aquela pessoa vai acreditar naquilo e ter aquilo como verdade, aí é outra coisa, não é? Então a gente precisa estar atento a essas situações. Só vai ser verdade para mim mesmo quando eu colocar isso em prática. Então tem gente que fala assim, olha, você vai na frente falar é fácil. É fácil, gente. Bom, pode ser fácil para qualquer um, mas para mim eu confesso para vocês que não é. Não é mesmo. Porque como a gente diz, tem dia que você não está bem, tem dia que você está passando por dificuldades imensas, períodos longos, não é? Que são cíclicos, mas às vezes esses ciclos são longos, e que você está lutando com as suas dificuldades para se manter numa tarefa. Então para mim não tem sido fácil. Então tem gente que fala assim, falar é fácil. Não. Falar é mais fácil do que fazer. Aí eu concordo. Não quer dizer que falar seja fácil. Se eu for comparar com a prática, obviamente que falar é mais fácil do que fazer, não é? Mas são degraus, porque se eu acredito na evolução, se eu sou evolucionista, eu preciso entender que a evolução é processo. A evolução não é algo, ela é um objetivo, na verdade, e ela é um processo, mas que esse objetivo só vai ser alcançado com o processo, ao longo do processo. E entender que essa perfeição é relativa, não é? Não é o que a doutrina diz? Que por mais que a gente evolua e cresça espiritualmente, a gente nunca vai deixar de crescer e de evoluir. Porque Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente todas as suas qualidades, as suas características. E como eu não vou ter a condição de me igualar a Ele, que senão eu me tornaria outro Deus, eu posso evoluir
o resto da eternidade, que não tem resto porque ela não acaba, né? Que eu nunca vou conseguir alcançar a condição de Deus. Então, quer dizer, é o processo, não é? E aí, Inácio, a gente vai estar falando da verdade, por quê? Porque quando João fala assim, olha, ameis por obra e em verdade. Quer dizer, a verdade de que a obra é o que é? A ação, a prática do ensinamento. E que isso se torna verdade quando eu realizo. Então, virou verdade para mim, não é? A gente vai fazer uma leitura da mensagem. Então, Inácio diz assim, olha, ao deparar-se com os ensinamentos evangélicos, o discípulo da Boa Nova vislumbra em Jesus a oportunidade de ascender-se espiritualmente, sentindo-se mais fortalecido para efetivar sua autoiluminação. Desse momento em diante, a nova realidade que ele descortina aos olhos convoca-lhe ao enfrentamento de 3 estágios cruciais em seu processo de desenvolvimento espiritual. Primeiramente, as lições com as quais ele toma contato alcança-lhe o intelecto, sendo o convite que lhe conclama a dar novo colorido à sua vida, a fim de que assim suas experiências diárias tornem-se mais sublimadas. Em seguida, ainda que se encontre distante da realização dos ensinos que lhe enriquecem, o seguidor do Cristo sente em sua intimidade o chamado divino que lhe pede para discorrer sobre os princípios evangélicos, declamando-os aos que os desconhecem e que se encontram necessitados de amparo fraternal. Por fim, após empreender grandes esforços, lutando para vencer a si mesmo, a renúncia pessoal e a diligência no bem passam a ser companheiras diletas do cristão. É quando chega um instante sublime de testemunhar sua fé em Jesus, estabelecendo definitivamente o amor, a justiça e a caridade em suas ações. Havendo, pois, consonância entre os princípios que ele profere e seus atos, a verdade, então, é edificada em seu íntimo, outorgando-lhe, enfim, a paz e a felicidade. Então, olha só, esses 3 processos. Primeiro, a informação chega e você reconhece, não, realmente, isso para mim, pelas experiências que eu já tive, isso fala na intimidade que é fato, que é verídico. E aí, nesse processo, a gente se sente mesmo impelido a começar a divulgar, porque o que vale para a gente, o que faz bem para a gente, se você deseja o bem do seu próximo, você começa a falar sobre isso também. Já viu quando a gente entra numa religião? A gente quer converter todo mundo, não é? Vem cá, você não sabe o que eu descobri. Vamos lá. Não, mas você vai gostar. Não, mas você vai gostar. Mas às vezes aquela pessoa não está para aquele momento. Não é? Por quê? Porque é necessário fazer esse outro processo depois, que é a da renúncia pessoal. Então, uma vez eu estava em contato com um amigo meu, e ele já tem uma condição assim, de entender esse processo de espiritualização da criatura, do ser e tal. E eu fui começar a conversar com ele e tal. Ele até compra algumas obras e tal, né? Adquire para dar para a irmã dele, para algumas pessoas e tal. Vai lá, pega, compra, vai lá e leva e tal. Aí eu fui conversar com ele, pensei assim, nós vamos conversar, né? Aí ele falou assim, não, para, não. Para. Aí eu fiquei meio assim, falei, o que foi isso? Ele falou assim, não, eu não quero ouvir isso agora não. Eu quero viver outras coisas. Agora eu não quero isso não. Não estou no momento. Por quê? Porque ele entendeu que se ele ouvisse o que eu tinha para falar, seria recurso para que iria agir na intimidade dele e que ia causar conflito entre aquilo que ele fazia com aquilo que ele tinha ouvido. E aí, ele não quis. Então, sabe quando Jesus chega para o jovem Henrique e fala assim, olha, você já sabe de todas essas coisas, não é? Você entende todo o processo da lei, você acredita em Deus acima de todas as coisas, você honra o seu pai e sua mãe, você ajuda o seu próximo. Mas para alcançar a vida eterna, que é o que você veio me perguntar como fazer, eu preciso te falar uma coisa. Vende todos os seus bens, distribui aos pobres e vem e me segue. Aí ele falou assim, não, peraí. Não é? Não é isso que eu vou perguntar de novo. Não é? Você fala, vou perguntar de novo, você não entendeu a pergunta. Quer dizer, tentando burlar a lei. Porque Jesus diz assim, olha, a gente só dá testemunho do que a gente conhece. Então, por conhecer do que falava,
Jesus só disse, olha, para você alcançar o que você espera, você tem que vender os seus bens e distribuir. E aí Inácio até tem uma passagem, se eu não me engano, a mensagem 49, que se chama Riqueza e Pobreza, que ele vai estudar essa passagem. Porque a gente muitas vezes entende a riqueza como sendo assim, não, se você for rico, você não vai alcançar a vida eterna, tem que ser pobre, não é? E não é isso. O Inácio explica essa mensagem, diz sobre aquela passagem específica, ele diz assim, olha, aquele jovem rico, para ele, naquele momento, Jesus estava pregando o quê? O desapego das posses materiais, porque era aquilo que estava aferrando aquele espírito à matéria, a essa falta de condição de estar em um processo, em um patamar espiritual mais elevado. Então, para ele, porque se ele dispusesse, naquele momento, de todos os bens que ele tinha, sem fazer a transformação moral, para que ele alcançasse essa condição de autoiluminação, Inácio fala na mensagem que ele se tornaria única e exclusivamente um pobre orgulhoso. Aliás, um pobre revoltado, melhor dizendo. Porque ele não entendeu, olha, o processo não é pegar os seus bens e dar, é desapegar. Então sabe quando a vida fala para você assim, olha, você pede na prece, assim, oh meu Deus, me ajuda a me autoiluminar, me ajuda a crescer. E aí vem uma situação e te causa aquele sofrimento, uma necessidade de reformular toda a sua vida. Aí você pensa assim, não, vou fazer a prece de novo porque eu acho que eles não entenderam. Não é? Vou fazer de novo. Então naquele momento, de repente você perdeu o emprego. Você fala, oh, peraí, eu pedi ontem, não é? Para que eu me tornasse um espírito melhor. Hoje eu vou perder meu emprego. Ou de repente aconteceu qualquer coisa que veio te chamar a uma nova realidade, talvez até muito difícil. Agora, se você é pobre e você tem na pobreza o motivo para a revolta, você não vai crescer espiritualmente. Você só vai ser um pobre revoltado. Se você adoece, se a doença manifesta no seu corpo físico, você só vai estar expurgando os males da sua alma, do seu espírito, através da carne, se você enfrentar a doença de uma forma sublimada. Senão você vai ser um doente revoltado. Percebe? Então o problema não está na situação que você vive, e sim na forma como você passa essa situação, a forma como você enfrenta essa situação. Então quando você entende isso e percebe a necessidade da renúncia, que é esse terceiro momento, sem renúncia pessoal, nenhum de nós vai conseguir se autoiluminar. Aí você me pergunta assim, até que ponto eu tenho que renunciar? Vou repetir. Você pergunta, até que ponto eu tenho que renunciar? Aí eu vou responder assim, até que ponto, até qual nível você quer se elevar? Aí depende. Ah, mas eu tenho que renunciar a tal situação? Eu gostaria muito de viver essa felicidade. Eu tenho que renunciar a ela? Porque a vida não está me permitindo vivenciar isso? Aí a gente responde, depende. A que ponto espiritual, a que nível espiritual você quer chegar? Aí você responde, porque toda subida, ela precisa de esforços em concordância para chegar ao cume. Não é? Essa rua aqui é bem puxada, né? Essa aqui do centro, não é? Então, para você chegar de lá de baixo até aqui em cima, você vai precisar de um certo esforço, de uma certa energia para chegar aqui. Não é? Agora, se você quiser escalar o Himalaia, você vai ter que empreender um esforço maior do que dessa rua aqui, para subir essa rua. Não é verdade? Aonde que você quer chegar espiritualmente? Porque essa renúncia é só você que pode responder. Porque às vezes você fala assim, ah, mas todo mundo faz tal coisa, eu não posso fazer, não. Não, pode. Dever é outra coisa. Se você deve ou não é outra coisa. Mas poder você pode, você tem o seu livre-arbítrio. Mas você entende que depois vem as consequências daquela escolha?
Você entende isso? Exatamente. Então você quer evoluir, mas renunciar para evoluir é outra coisa, né, gente? Então, quando você está numa dificuldade, por exemplo, Paulo de Tarso, ele ia para as comunidades falar, e chegava lá, ele tomava pedrada, chibatada, não é? Cara feia, era expulso, mas ele saía de lá sem revolta. Por quê? Ele entendia que o trabalho foi realizado, que ele fez aquele processo, não é? Que foi importante para ele, o que ele fez foi feito. Ele cresceu com a tarefa. Às vezes a gente vai na tarefa e sai de lá pior do que entrou, né? Ah, fulano, eu estava lá, dediquei com o maior carinho, a pessoa, você viu o que ela falou comigo? No meio da tarefa, não é? Me mandou fazer assado, eu me ofereci, aí não aceitou, foi fazer tal coisa, eu quis fazer de um jeito, fizer de outro, vou largar esse trem para lá. Acontece, gente, dentro da casa espírita? Não é? Então, quer dizer, eu preciso entender, olha, de repente você vai numa casa, você vai fazer uma tarefa, você fala, as pessoas saem de lá e falam, nada a ver com o que esse cara falou. Não é? Tranquilo. Como é que eu estou dentro da tarefa? Não é? Como é que eu estou me portando dentro disso? Se eu saio lá, nunca mais volto naquela casa. Não quero saber mais de falar de nada. Não é? Aí nesse último momento aqui, Inácio vai falar mais diretamente a gente. Então ele fala assim, olha, estudando a citação do apóstolo João, em sua primeira epístola, serás convidado a compreendê-la como um convite inadiável que te chama ao exercício cotidiano do bem. Avalia que se já caminhaste evolutivamente, aceitando Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e se já te dispões a discorrer acerca do Evangelho, é essencial que sigas adiante em teu trajeto de luz, a fim de que, desse modo, tu não estaciones espiritualmente, estagnando-te na crença improdutiva e na verbalização infrutuosa. Então, hoje está muito tranquilo, gente, mas há 2000 anos atrás, nós não aceitamos Jesus. Então, a gente pensa assim, a gente não consegue fazer esse parâmetro para avaliar a nossa situação, porque a gente não tem lembrança. Não é a primeira vez que a gente está diante do Evangelho. Não é a primeira vez que a gente está diante da mensagem e ouve falar de Jesus, não. Então, quer dizer, se lá atrás nós não aceitamos Jesus e hoje a gente já pelo menos aceita, a gente caminhou bastante. Então, o que Inácio diz, a gente só não pode estagnar, parar nisso. Não é para que o que eu fale não seja infrutuoso, não gere frutos através das minhas boas obras. E aí ele finaliza a mensagem dizendo assim, olha, faz bom uso, portanto, das bênçãos que te alcançam os dias, empregando vontade firme para que te seja possível colocar em prática os ensinamentos com os quais te deparas, porquanto agindo assim, teu empenho será tal qual fonte de água viva a irrigar as sementes do Evangelho que já adentraram a terra sagrada de tua mente e o canteiro divino do teu coração, possibilitando-te fornecer ao mundo os frutos de tuas tão aguardadas boas obras. Então, quer dizer, quando a gente consegue colocar em prática essas situações que o Evangelho nos recomenda, através dessa renúncia, e quando essa renúncia nos traz paz e felicidade, nós compreendemos definitivamente a mensagem de Jesus. Não é? Porque quando Maria de Magdala está diante dos leprosos, e ela trabalha junto com os leprosos, e ela contrai a doença, e ela entende que aquele processo é algo purificador para o seu espírito, porque ela está nesse esforço de se autotransformar, ela não se revolta contra a providência divina. Pensando assim, poxa, não é? Larguei aquela vida, larguei tudo, estou aqui cuidando de leproso e ainda vou pegar a lepra? Não é? Então o que a vida vai falar com a gente? Olha, então para a gente finalizar, é um esforço para a gente não pensar assim, olha, poxa, eu sou espírita, eu sou tarefeiro na casa espírita, eu leio, eu estudo, eu faço parte de grupo de estudo, eu sou médium, eu recebo mensagem, eu dou passividade lá na psicofonia, e etc, etc, etc. E eu estou passando por determinado momento na minha vida, e eu estou passando por essa dificuldade, e determinada pessoa fez isso comigo, então eu preciso modificar o quê? A minha forma de entender essa situação. Que essa situação
é o que a vida está me colocando como ferramenta para que eu cresça espiritualmente e coloque em prática todos esses ensinamentos, sem revolta, sem esperar da vida e dos outros que os outros ajam como eu acredito que deveriam agir. No caso que você falou aí da pessoa que vai trabalhar no hospital com idosos, depois de doença, às vezes esse trabalho que ele está fazendo é até uma preparação, porque ele já tem na linha, na coisa dele, essa dificuldade que vai ter que passar, essa formação. Então é dada a ele a oportunidade de trabalhar com o doente para que ele vivencie e quando chegar a vez dele, ele esteja mais fortalecido, mais compreendido e passe com mais serenidade. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso Porque, pode. às Isso, vezes é a preparação. Você passa por um período de preparação para depois passar pelo sofrimento. Com mais tranquilidade, com mais resignação. e isso não só no âmbito da doença, né, mas como todas as nuances da nossa vida, né? Porque, como a gente diz, a gente foi chamado para dar testemunho específico. Cada um dentro do que já consegue realizar de boas obras. Porque a vida, por mais difícil seja a gente entender isso na prática, a vida não nos pede aquilo que a gente não tem condição de passar. Então, se a sua dor, se a sua dificuldade, ela é imensa, é porque você tem forças que você desconhece. Porque se você não tivesse força, a vida não colocaria no seu caminho situações que te fariam cair, não é? A gente agradece a vocês mais uma vez e que a gente possa refletir profundamente a respeito disso, porque a gente sabe, quando a gente está nesse processo de intenção de se transformar, cada um de nós acho que sabe já, né, pelo menos algumas coisas que precisa modificar na sua intimidade e o quanto precisa lutar, não é? Para se manter nesse processo, para não abdicar dessa mensagem que a gente acredita e que a gente quer vivenciar, não é? Muita paz para vocês e que Jesus nos abençoe, tá bom?